certamente. Na imagem A você tem o estudo da projeção anterior, você tem o estudo do mesmo paciente na projeção posterior. Então, as imagens de cintilografia, relembrando, são como raio-x, são imagens bidimensionais, ou seja, não dão ideia de profundidade, tá? Mas qual a relação desse estudo com esse? Essa imagem aqui, a imagem B, eu não estou vendo o esqueleto todo do paciente, estou vendo apenas uma imagem estática, né? Nesse caso aqui, eu posso afirmar que é um estudo da tíbia do paciente, tá certo? E eu posso afirmar também que é um paciente jovem, ele não é um paciente adulto. Como é que eu consigo afirmar isso, né? Porque essa área de hipercaptação que vocês estão percebendo na região proximal e na região distal de ambos, né? Ou de ambas as pernas, se trata da epífise de crescimento. Então, se as epífises de crescimento estão em atividade, ou seja, se estão apresentando captação, isso quer dizer que esse indivíduo continua crescendo. Porque você deve lembrar da sua aula de biologia, né, que os ossos, né, eles crescem das suas extremidades, justamente onde nós temos aqui a captação nas epífises de crescimento. Quando você olha para cá, por exemplo, ó, na imagem A, você não vê essa área, né, de epífise de crescimento. Por quê? Porque aqui já é um adulto. Então, essa área de crescimento, essa epífise de crescimento ósseo, desses ossos longos, já consolidou. Então, eu não tenho mais atividade nessa região. Por isso que eu posso afirmar que aqui é um rapaz ainda, né, ainda está crescendo, ainda está evoluindo longitudinalmente. Tá? E a relação dessa imagem, né? A relação dessa imagem A e da imagem... Só um instante aqui. Pronto. E quando você compara a imagem que está em movimento em relação à imagem B e em relação à imagem A, é justamente uma das características que nós vimos no início da nossa aula, das vantagens da medicina nuclear, que seria o quê? O processo de avaliação dinâmico, tá? Então, olha aí o que é um estudo dinâmico. Eu consegui avaliar em tempo real o pulso sanguíneo daquela estrutura, tá? Então, a gente vai ver a aplicação disso no método de hoje de cintilografia óssea trifásica. Então, a diferença da imagem C em relação à imagem B em relação à imagem A é porque eu consigo avaliar o movimento, né? Eu consigo avaliar o movimento em tempo real, a dinâmica, né? No caso aqui, a dinâmica sanguínea do paciente, o pulso sanguíneo. Eu consigo aqui fazer esse movimento e avaliar toda a estrutura do pulso sanguíneo do paciente, e esse exame ele deve ser sempre o quê? Comparativo. Então, eu não posso fazer um fluxo sanguíneo somente de uma estrutura, né? Então, sempre vai ser comparativo. Eu preciso de uma outra, né? Do órgão contralateral, da estrutura contralateral, para que eu possa avaliar, para que o médico, na hora que vai laudar, ele possa avaliar se existe ou não uma diferença de pulso sanguíneo, se existe uma diferença ou não. Porque o que é o pulso sanguíneo, né? O pulso sanguíneo é a quantidade de sangue que chega no espaço, numa região, ou no conduto, ou no órgão. Então, para que eu possa saber se uma região tem um pulso sanguíneo alterado, eu preciso ter um exame comparativo, tá?